E o aumento nos casos de coqueluche na Europa no primeiro semestre desse ano acendeu um alerta transcontinental. De acordo com o Centro Europeu de Controle de Prevenção das Doenças, somente nos 3 primeiros meses deste ano foram registrados lá na União Europeia mais de 32 mil casos da doença, sendo que o ano passado inteiro foram 25 mil registros. E aqui no Brasil, também já é crescente a confirmação de casos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Por isso, nós convidamos a médica Marilis Borba para conversar com a gente sobre o diagnóstico, sobre o tratamento da tuberculose. Doutora Marilis, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, a doutora Marilis sempre, primeiro, foi uma grande entusiasta da vacinação. Vamos começar falando, doutora Marilis, como a vacinação pode ajudar a diminuir os casos de transmissão da coqueluche? Pois é, isso está mostrando o quê? Que a gente tinha o coqueluche e tal, saiu a vacina começou a ser feita, se conseguiu uma boa cobertura na Europa, no Brasil, e isso houve o declínio. Tanto é que quem se formou há poucos anos, seja enfermeiro, seja médico, nunca viu coqueluche. E o que os dados estão mostrando, como você acabou de falar, está voltando. E nós temos também que ver o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, dia 26 de julho começa a Olimpíada, Jogos Olímpicos em Paris. Gente do mundo inteiro. E nós, brasileiros, no próximo ano, vamos ter aquela grande conferência do meio ambiente em Belém, que só de convidados são mais de 45 mil. Então, se não for feito um trabalho de formiguinha para melhorar essa cobertura, nós vamos ter muito problema. Como a doutora Marilis disse, né? Muita gente nunca nem viu casos da coqueluche, porque é uma doença considerada sob controle aqui no Brasil, justamente por causa da vacinação. Quais são os sintomas, doutora? O sintoma começa, ela é uma bactéria, a Bordetella pertussis, e que ela responde aos antibióticos, e o sintoma é como se fosse uma gripe, né? Nariz escorrendo, um pouco de febre, e começa a característica da tosse, que é aquela tosse que você numa expiração pode fazer 10, 12 episódios de tosse. E é uma tosse que faz o guincho, faz... Entendi. Faz esse guincho, a pessoa tosse e faz esse guincho. E é uma tosse seca. É uma doença longa, pode durar até 6 semanas, portanto, de 1 mês até 2 meses, e pode deixar sequelas. E sequelas irreversíveis. Que sequelas seriam essas? Principalmente no aparelho respiratório. Você pode ter, com essa tosse convulsiva, que você pode tossir 15 vezes, 20 vezes, você pode ter uma atelectasia, que é um colapso do pulmão. Você pode ter uma bronquiectasia, em que o bronco rompe e não tem tratamento. É para o resto da vida, além de otite, amidalite, pode ter até as doenças do sistema nervoso. Doutora Marilis, esses casos que já estão confirmados aqui no Brasil, e a gente, quando pega a União Europeia, a senhora falava das Olimpíadas de Paris, e a gente lembra da Covid, não tem como a gente não relacionar para falar sobre circulação do vírus, né? Pessoas que vêm e vão... Da bactéria. Desculpa, da bactéria. Mas porque eu lembrei da Covid, né? Da questão da circulação do agente transmissor, que nesse caso é a bactéria. Então, o modo de transmissão é semelhante? É semelhante porque ela fica aqui na árvore respiratória alta e quando você tosse, você espalha a bactéria. E aí a pessoa, depois de 5 ou 10 dias, começa a apresentar os sintomas. Sobre a vacinação ela é em 3 etapas. Você primeiro, nós temos no Brasil, no plano de imunização do Ministério, com 2, com 4 e com 6 meses. Com 2, com 4 e com 6 meses. Você toma uma vacina chamada pentavalente. Pentavalente porque ela tem tétano, difteria, coqueluche, hepatite B
e o Haemophilus influenza tipo B, que também é uma bactéria e que dá todas as doenças infecciosas, sistema nervoso, de pulmão, de pele. Então, você toma com 2, com 4 e com 6 meses. Faz um reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Só que com 15 meses e 4 anos é só a DTP. Doutora, então quer dizer que essas pessoas que estão manifestando a doença são pessoas que não foram vacinadas? O que se sabe é que a vacinação dura mais ou menos em torno de 10 anos. Então, por isso que se houver uma pandemia, uma epidemia grande, a gente vai ter que vacinar, inclusive, os profissionais de saúde, que não têm a vacinação contra a difteria em dias. Quem já passou de 10 anos que tomou essa vacina? Deveria tomar a vacina, a DTPA. E pode chegar no posto e dizer que quer Não, tomar? precisa ver quando o Ministério vai começar a fazer isso. Por enquanto, é um alerta para que os profissionais de saúde fiquem atentos para poder fazer o diagnóstico, colher os exames e identificar que realmente está circulando. Aí, quando isso acontecer, aí o Ministério vai tomar providência. Inclusive, tem essa nota aqui, que saiu hoje, de 8 páginas, mostrando o que se deve fazer, como tem que prestar atenção. Por exemplo, gestante é importante fazer a vacina, tem a vacina DP, que é tétano e coqueluche, que precisa ser feita para que o recém-nascido não tenha a doença. Bom, que é muito grave. A mãe vacinada, o recém-nascido fica protegido? Fica protegido. Aí, agora, ele com 2, com 4 e com 6 meses tem que fazer a pentavalente. Vacinação. Doutora diga, doutora. A senhora E é médica pediatra, né, e sempre chama muito a atenção sobre a importância da vacinação. E uma das coisas que chama a atenção é que o exame de sangue, o hemograma, faz os leucócitos chegam a 20 mil, 30 mil, 40 mil leucócitos. Então, isso pode assombrar, mas precisa fazer a história, né? Colher a história para ver se enquadra num coqueluche. E no pulmão, você tem a imagem cardíaca borrada e que antigamente a gente falava que é como se fosse um caroço de manga. Então, é uma maneira de você prestar atenção no que é que está acontecendo. E aí a gente pode ter um público específico para ser mais vulnerável a essa doença? O mais vulnerável são as crianças, principalmente os menores de 5 anos, onde a mortalidade é muito maior. Todos os trabalhos mostram isso, e que as pessoas têm que ver, por exemplo, idoso. Idoso também. Né? Vai ser um problema, e a gente espera que ela não chegue aqui, mas para isso precisamos vacinar, cumprir o calendário de imunização. Que, aliás, eu sempre falo, viu, doutora Marilis, é o mais completo do mundo, né? E é de graça. E é gratuito, são cerca de 20 vacinas disponibilizadas gratuitamente, basta acompanhar. 30 doenças que podem ser evitadas. Quer dizer, por exemplo, tem a vacina contra a meningite meningocócica, que é uma doença muito grave, a quadrivalente, que é a ACWY, que é para os adolescentes, a cobertura não dá nem 50%. E a doença meningocócica, dependendo, por exemplo, eu li algum tempo atrás um jovem que teve uma doença meningocócica, teve que amputar os braços e as pernas. Tá aí, o alerta de quem entende muito, viu? E que é sempre um prazer conversar com ela. Hoje eu trouxe ela aqui depois da fisioterapia, eu vou, para trazer aqui essas informações sobre a coqueluche. Então, você que é pai responsável, né, mãe, atualizar a caderneta de vacinação do seu filho, da sua filhinha, para ver as doses, né, de reforço aí necessárias e disponíveis a cada período, a cada 10 anos, para ser reforçada e evitar que essa doença volte a circular de uma forma que nos amedronte. Nádia, só enfatizando, a gestante, por favor, cumpra o seu calendário de vacinação. Por exemplo, tétano é uma doença que 99,9% do recém-nascido, quando tem tétano, morre. E isso que eu vi muito
quando cheguei no Piauí em 73 para trabalhar. Hoje não se vê nem para fotografar por causa da vacina. Mas com essa queda da vacinação na gestante, nós podemos voltar a ter tétano. E vai ser uma tristeza muito grande. Deus nos livre. As gestantes precisam tomar todas as vacinas que são necessárias, né, para se protegerem e protegerem também os seus bebês. Obrigada, doutora. De nada. Doutora Marilis Borba, seja sempre bem-vinda, tá bom? Estamos à disposição. Muito obrigada.